A partir de agora, Paz e Vida na TV. Ligue para alguém e avise que esse programa está começando. Assista agora mais uma ilustração do Reino de Deus, com João Ribe Palharim. Da Palestina estava visitando Paris, a cidade eterna, a cidade das luzes. E ele estava simplesmente maravilhado com a beleza daquela cidade. E olhando um monumento no museu, ele viu uma moça, que era a moça mais linda que ele já tinha visto em toda a sua vida. Seu coração disparou na hora. Ele esqueceu até os monumentos e as esculturas que estavam no museu e ficou olhando aquela obra de arte viva. Que mulher linda, pensou ele. E aquela moça não era palestina, nem árabe, nada. Ela era uma brasileira que também fazia turismo em Paris. Ela estava distraída, mas tanto ele olhou para ela que de repente ela olha na direção dele. E quando ela olha para ele, coincidência ou não, ela sentiu exatamente a mesma coisa. Seu coração quase parou. Ela tentou disfarçar, porque ele estava olhando fixo para ela. Mas ela pensou, que homem lindo, o homem mais bonito que eu já vi na minha vida. Aí ela resolveu olhar. E os dois, olhos nos olhos, apesar de falarem línguas diferentes, ele falava árabe, ela falava português, apesar da barreira do idioma, se estabeleceu entre os dois na mesma hora aquela linguagem universal do amor que só um homem e uma mulher apaixonados sabem o que quer dizer. E ele se aproximou. E ela permitiu. Não se entendiam no idioma, mas se entendiam na troca do olhar, sabe? Conseguiram dizer algumas palavras em inglês e ficaram perdidamente apaixonados. Mas quando a família do rapaz, que era muçulmana, ficou sabendo que ele estava apaixonado por uma moça brasileira e que, pior ainda, era católica, seus pais ficaram irados e brigaram com ele. Você não pode namorar aquela moça, ela é uma infiel, ela não é muçulmana, ela não é do Islã. E ele, mas papai, eu amo aquela moça, eu me apaixonei por ela. Ama coisa nenhuma, você nunca mais vai vê-la. E por outro lado, a família daquela moça, que também estava em Paris, quando viu que ela estava apaixonada por um muçulmano, chegou na filha e disse, olha aqui, você não vai namorar aquele moço não, é um fanático religioso, não tem nada a ver com o cristianismo. E proibiu a jovem de voltar a ver aquele palestino. O mundo se acabou para os dois.
Ele voltou para a Palestina, para a faixa de Gaza, mas só pensava nela. E ela voltou para o Brasil, para a cidade de São Paulo, e só pensava nele. E o amor é isso. Quando você se apaixona por alguém, aquela pessoa passa a morar dentro de você e você passa a morar dentro do corpo daquela pessoa. E apesar da distância, o amor não se acabou, nem o sentimento diminuiu. Pelo contrário, só fazia aumentar. A saudade era muito grande. O tempo foi se passando e aquele moço lá na Palestina foi ficando triste e doente de amor. Não queria mais se alimentar, ficava só trancado no quarto, não se cuidava, foi morrendo de saudade. Enquanto isso, a moça no Brasil estava com a mesma doença, enferma de amor, o tempo todo no quarto, não saía de casa, não se alimentava, não se cuidava. E ela foi morrendo. Aí, quando ela percebeu que estava quase à morte, magra, ela chamou uma amiga, a sua melhor amiga, e ela disse bem baixinho para ela: eu quero que você vá até a mesquita aqui em São Paulo e me chame o líder religioso, porque eu quero me converter ao Islã. Eu quero me tornar muçulmana, porque assim, quando eu morrer, eu poderei ir para o paraíso dos muçulmanos. E já que eu não pude ter este grande amor nesta vida, eu terei na próxima vida. E a amiga, comovida, foi correndo até a mesquita e suplicou ao imã, que é assim que se chama o líder de uma mesquita, e disse: é uma emergência, a minha amiga está à morte e ela quer se converter ao Islã, por favor, venha comigo. E o imã foi com ela. Quando chegou ali, ela disse ao imã: eu sei que eu estou morrendo, eu quero me tornar muçulmana, mas eu quero que o senhor me dê a certeza que se eu morrer, eu irei para o paraíso dos muçulmanos. E o imã disse: sim, você irá ao paraíso dos muçulmanos. Então ela se entregou ao Islã, se submeteu ao Islã e uma semana depois morreu. Morreu com a fé de que iria para o paraíso dos muçulmanos. E o moço lá na Palestina, sem saber que a sua amada tinha morrido e que isso tinha acontecido, ele teve uma ideia parecida. Ele quase assim morrendo, ele disse para o seu melhor amigo: me chame um padre, por favor, me chame um padre. Por que você quer um padre? Porque eu quero me converter ao catolicismo. Já que eu não pude ter o meu grande amor nesta vida, pelo menos quando eu morrer, eu quero ir para o paraíso dos católicos e encontrar meu grande amor. E o melhor amigo, comovido com aquele apelo, vendo que realmente aquele moço estava morrendo de amor, saiu correndo à procura de uma igreja católica. Elas são raríssimas na Palestina, e ele conseguiu achar uma pequena igreja. Foi até o padre e suplicou: padre, venha comigo, é um caso de vida ou morte. Meu melhor amigo está morrendo, ele quer se converter ao catolicismo. E o padre saiu correndo, foi com aquele palestino até a casa do moço. Entrou no quarto e ele estava lá definhando, magro, morrendo. Aí ele disse: padre, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero me converter ao catolicismo, porque quando eu morrer eu quero ir para o paraíso dos católicos para encontrar a minha amada. Aí o padre fez lá as confissões com ele, batizou ele com água e ele, uma semana depois, morreu. E repetiu-se por ironia o desencontro que eles tinham tido nesta vida. Porque ele morreu com a fé de que iria para o paraíso dos católicos.
E ela, no Brasil, morreu com a fé de que iria para o paraíso dos muçulmanos. E por que eu estou te contando isso? Porque, de fato, quando a gente morre, dependendo da nossa vida aqui na terra, a gente vai para o paraíso. Jesus garantiu isso. Quando ele estava ali morrendo na cruz, ele disse ao ladrão do seu lado direito, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. De fato existe o paraíso. Nós não duvidamos disso. O paraíso existe. Mas note o detalhe. Quando aquele ladrão, morrendo, agonizando, disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino, Jesus não perguntou para ele: mas espera aí, você é judeu? De qual é a sua religião? Qual é a sua fé? Por que não há um paraíso separado para as religiões? As religiões criaram paraísos particulares, mas o paraíso de Deus é um só. E para lá vão todos os justos e bons. A religião provoca desencontros nesta vida e provoca desencontros depois desta vida. A história deste moço palestino apaixonado e desta brasileira católica apaixonada, onde ambos morreram de amor. Esta história serve para ilustrar o desencontro. A religião nunca vai fazer as pessoas se encontrarem. Pelo contrário, as religiões sempre irão separar. Jesus Cristo veio para fazer de todos os povos da terra um só povo. Tanto que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho que une a humanidade, o único caminho. Mas quando ele estava aqui na terra, religiosos chegaram para ele e disseram assim: Senhor, diga-nos uma coisa, qual é a sua opinião? Um homem era casado com uma mulher, e antes que ele tivesse filho, ele morreu e a deixou viúva. E a lei de Moisés manda que quando alguém morre sem deixar descendente, que o seu cunhado case com a viúva para gerar filhos para o morto, descendência para aquele que morreu. Então esta mulher viúva se casou com um cunhado, mas antes que ela gerasse um filho, esse cunhado morreu. Aí havia ainda mais um cunhado que também se casou com ela, mas antes que ela gerasse filho, também morreu. E assim ela foi se casando com os cunhados e todos foram morrendo sem deixar descendência. Eram 7 irmãos e por fim morreu também a mulher. Diga-nos, Senhor, na ressurreição, ou lá na vida futura, de quem ela será esposa, já que todos a possuíram? Aí Jesus respondeu uma coisa que está escrita aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então, quando a gente morre, a gente pode ir para o paraíso. Ou quando houver a ressurreição, a gente vai ressuscitar com o mesmo corpo, com a mesma aparência. Iremos nos reconhecer futuramente. E assim tem que ser, porque senão aquele lugar celestial seria um lugar só de pessoas estranhas. Não faria sentido. Se eu for para o paraíso e você for para o paraíso, nós vamos nos reconhecer. Mas Jesus disse: ninguém será homem ou mulher, mas todos serão como os anjos de Deus. A gente erra porque não conhece a Escritura. Às vezes nós queremos que um relacionamento, um sentimento aqui neste mundo perdure por toda a eternidade.
mas ninguém será marido de ninguém e ninguém será mulher de ninguém na vida futura, porque não haverá mais necessidade de procriação. As pessoas que estiverem ali serão eternas, nunca mais morrerão. Só existe um relacionamento aqui neste mundo que nós podemos estabelecer e que durará para sempre. Um amor eterno, um relacionamento que nunca se acabará, que é o nosso relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Esse nunca jamais se esgotará, nunca passará, nunca envelhecerá. Você que está nos acompanhando aqui, nesta ilustração do Reino de Deus, talvez já fez juras eternas de amor. Tudo isso é bonito, é maravilhoso, mas não será assim no futuro. Você até reconhecerá sua esposa, seu marido, sua noiva, seu noivo. Se acontecer de você nesta vida morrer apaixonado, apaixonada, e encontrar aquela pessoa no paraíso, não haverá nenhum vínculo matrimonial, porque todos seremos como os anjos de Deus. Agora, já que o único relacionamento que perdurará por toda a eternidade é o nosso relacionamento com Deus, então vamos investir nesse relacionamento. Como é que você faz isso? Abrindo a tua boca, abrindo o teu coração e recebendo agora o Senhor Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. As religiões provocam desencontros, provocam guerras, conflitos, inimizades, separações, barreiras e preconceitos. Mas Jesus Cristo, Ele veio para fazer de todos os povos da terra um só povo, o povo de Deus. Se você entregar tua vida para Jesus agora, esse relacionamento vai se estabelecer por toda a eternidade e você vai fazer parte de um pacto nupcial, onde o próprio Senhor Jesus é o noivo e a igreja a sua noiva. E aí, está procurando um amor para sempre? Um amor definitivo? Então entregue agora a tua vida para Jesus Cristo e no século futuro você vai confirmar estas palavras que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.